Pronto, pois vamos lá, pessoal. Iniciar aqui a aula. Boa tarde aí para vocês. Tá todo mundo me ouvindo? Confirmem rapidinho no chat, por favor. Sim, pronto, beleza. Então, pessoal, eu tinha ficado de na semana passada passar o primeiro milestone de vocês, mas aí eu quebrei a cabeça tentando fazer algum milestone com aquele assunto inicial que nós vimos, mas aquele assunto era muito raso e nem era o foco da disciplina, certo? Até porque essa disciplina consiste mais em aspectos relacionados à modelagem do software, que são coisas relacionadas ao projeto detalhado. Então eu preferi não passar, certo? Esse milestone para vocês. E aí depois dessa aula, a partir dessa a gente já vai estar apto a fazer umas coisas melhores, certo? Umas coisas mais específicas. Então, vocês tiveram a semana passada livre por conta do ECOP, certo? Então é isso. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso terceiro encontro da disciplina de Projeto Detalhado de Software. E aí sim, hoje a gente vai começar a ver o que realmente interessa, certo? Que é a questão da modelagem de software. E aí a gente vai ver essa questão da modelagem com a linguagem de notação chamada OML, certo? Então, começando aqui a nossa discussão, o primeiro ponto dessa aula a ser discutido vai ser uma introdução ao ML, na qual vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o que vem a ser ela, para quem não tem conhecimento, para quem nunca ouviu falar. Estou aqui para poder fazer essa introdução para vocês, certo? Boa tarde aí, Daniel. Mandou aí no chat. Então, bora lá, gente. Bem, a OML é a sigla de Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. E aí, como a gente fala de uma linguagem de modelagem, nós temos que ela é uma linguagem visual, certo? Utilizada para modelar softwares. E aí a gente modela softwares utilizando essa linguagem OML, softwares que estão pautados no paradigma de orientação a objetos, certo? Softwares de POO, beleza? E aí é importante vocês terem um pouco de conhecimento em relação a esse novo paradigma que modifica um pouco que modifica bastante do que vocês aprenderam nas disciplinas de programação iniciais, algoritmos, estruturas de dados 1 e 2. E aí, para quem já tiver pago o POO, já está familiarizado com esse termo de orientação a objetos. Para quem não tiver pago, vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas não se preocupem, eu estou aqui para auxiliar vocês durante essa disciplina, certo? E aí, para quem não chegou a pagar a PO ainda, ou para quem está pagando agora, não sei, se tiverem dificuldades no decorrer dessa disciplina, vocês falem comigo que eu faço o maior esforço para poder situá-las, beleza? Então, bora lá. Nós temos que a OML ela é uma linguagem de modelagem de propósito geral que pode ser aplicada a todos os domínios da aplicação. E isso é bem interessante porque ela nos permite ter diferentes visões relacionadas ao nosso software. Para quem já está um pouco mais avançado na área de TI, sabe que o software não é formado só por uma camada, digamos assim. Não, tem muita coisa por trás. A gente tem a questão do back-end, do front-end, a gente tem a conexão desse software com alguns outros dispositivos físicos, caso venha a ser necessário. Então, tipo, a gente tem esses diversos aspectos que são coisas que podem ser estudadas na verdade, com a OML e dentro do projeto detalhado de um software, beleza? E aí são coisas que a gente vai vendo aqui no decorrer dos nossos encontros. A OML ela é uma linguagem padrão de modelagem que é adotada internacionalmente pela indústria da engenharia do software. Ou seja, o que vocês vão aprender aqui ao longo dessa disciplina são coisas que vocês, caso sigam carreira na área da engenharia de software, ou venham mais à frente, trabalhar em algum projeto, vocês vão ver, certo? São coisas que são padronizadas, internacionalmente são utilizadas, então subentende que já tem um contexto de aplicação geral. Uma coisa que é importante enfatizar nesse momento
é que a OML ela não é uma linguagem de programação, certo? No sentido de que vocês estão utilizando a linguagem visual, mesmo que ela permita que vocês modelem o software, mas essa questão de modelagem vocês vão entender mais à frente, mas mesmo que vocês estejam utilizando uma linguagem visual para modelagem de um software, é importante enfatizar que isso não é uma linguagem de programação, certo? É um aspecto visual que te permite estudar diferentes visões do software antes de você partir para programação, certo? Beleza. A UML, ela tem como objetivo auxiliar os engenheiros de software a definir as características do sistema, certo? E aí, quando eu falei dessa questão de nós termos diferentes visões relacionadas à UML, o que pode ser possível fazer com ela, é justamente isso. Com a UML, a gente pode modelar requisitos, isso para o pessoal que está pagando requisitos comigo, vocês também vão aprender coisas relacionadas ao UML, certo? Também é possível, com essa linguagem visual, modelar comportamentos do meu sistema, como o meu sistema vai se comportar diante de determinadas entradas, diante de situações específicas, enfim. É possível também modelar toda a estrutura lógica por trás do meu software, todas as conexões entre as classes, entre as suas interfaces, tanta coisa entre as atividades, processos, muitas coisas que estão relacionadas à lógica é possível ser estruturado com a OML, certo? Bem como a dinâmica dos seus processos. E aí também é possível modelar as necessidades físicas em relação a equipamentos sobre o qual o sistema será implementado. Isso dentro de um contexto no qual a gente considera que o software que a gente está produzindo, está fazendo o seu projeto detalhado, ele fará uso de algum dispositivo físico, algum dispositivo de hardware. Por exemplo, se nós estivermos modelando um software de algum comércio, por exemplo, algum supermercado, a gente sabe que é importante implementar também um leitor de código de barras. E aí, para isso, a gente consegue também estudar, analisar essas necessidades físicas da implementação desse dispositivo, desse leitor de código de barras, dentro do projeto detalhado de um software. E aí é bacana você estudar todos esses aspectos antes do software começar a ser desenvolvido, porque vai te dar uma visão do seu projeto, o que você vai precisar fazer feito, o que vai precisar ser feito, na verdade, e isso é muito bacana. E aí, no decorrer dessa apresentação, eu vou enfatizando isso de uma forma mais detalhada. Também é importante enfatizar, nesse primeiro momento, nessa introdução ao ML, que a UML não é um processo de desenvolvimento de software. Muita gente acaba tendo essa visão errônea que, se eu estou utilizando o UML dentro do desenvolvimento do meu software, estou fazendo todo esse projeto, então eu estou utilizando algum processo de desenvolvimento de software. Não, gente, não é. Por mais que a UML esteja ligada a um processo de desenvolvimento de software, sei lá, dentro de alguma empresa que vocês estão atuando, eles adotam o ML em uma determinada etapa, em um determinado contexto, vale enfatizar que a OML ela não está ligada de forma exclusiva a esse processo, certo? Então, consequentemente, não é um processo de desenvolvimento de software. Por mais que seja utilizado, é bom que vocês tenham essa noção inicial, certo? É uma linguagem visual que te permite modelar software, que pode ser utilizada dentro de um processo de desenvolvimento de software, mas que ela não está ligada a um processo de uma forma exclusiva, certo? Não vale enfatizar que se eu for utilizar, por exemplo, alguma determinada metodologia de desenvolvimento de software, consequentemente eu vou ter que aplicar o ML. Não, isso não é. O ML é algo totalmente independente, certo? Ela possui esse caráter independente, não está conectado a um processo de uma forma exclusiva, por mais que venha a ser utilizada, tenha essa ampla utilização dentro do mercado de desenvolvimento de software. E aí ela pode ser utilizada por muitos processos de desenvolvimento diferentes, certo? Não tem nenhum problema relacionado a isso. Posso utilizar em metodologias ágeis, certo? Dependendo do contexto que você está fazendo uso, certo? Como eu também posso utilizar ela de uma forma que eu, engenheiro de software, posso julgar mais adequado, certo? Se
eu estou querendo modelar o meu software, ou então algum sistema em que eu estou trabalhando, eu posso utilizar ele de uma forma independente, como também posso utilizar ele dentro de um processo de software. Como ele tem esse caráter independente, então tanto faz eu utilizá-lo dentro de um processo como não, beleza? O importante é que vocês entendam que não é um processo e não está ligado a um de uma forma exclusiva. É isso que eu quero que vocês tenham em mente neste primeiro momento. Então, bem, passado esses aspectos iniciais, essa pequena introdução ao ML, só para dar um startzinho na mente de vocês, vamos falar um pouco sobre o breve histórico da OML. Até porque é importante a gente conhecer como essas coisas que a gente utiliza na nossa área, na área de tecnologia, surgiram, porque faz parte da nossa história. Foram coisas que surgiram no passado e que agora são utilizadas por nós nesse momento, certo? Então é importante enfatizar um pouquinho sobre o breve histórico do OML, que é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Então, nós temos que a OML ela surgiu da união de 3 métodos de modelagem, certo? Então, olha só que bacana. A OML ela veio da conjuntura de 3 métodos de modelagem diferentes, certo? Que métodos são esses? O primeiro deles é o método de Bock, que foi criado por Grady Bock, certo? O segundo é o método OMT, que é a sigla de Objective Modeling Technique, técnica de modelagem de objetos, que foi publicado em 1991 por James Rumbaugh. E o terceiro é o método OSE, que foi criado por Ivar Jacobson. Então, a partir da união desses 3 métodos, o método de Bock, o método OMT e o método OSE, nós conseguimos obter, na verdade, foi possível fazer surgir o ML, algo que é tão difundido internacionalmente no mercado de desenvolvimento de software, algo que é muito atual, algo que é muito importante, algo que vocês vão ver assim para o resto da vida de vocês na área de desenvolvimento, porque querendo ou não, a gente acaba tendo contato com algo da OML, mesmo que seja em pequena escala, mas a gente acaba tendo, certo? E aí é bem interessante entender que desses 3 métodos, coisas que já eram consagradas naquela época, a união desses 3 fez surgir um método de modelagem muito mais robusto, digamos assim. E aí, vamos lá. A gente sabe que surgiu da união desses 3 métodos, método de Bock, método AMIT e método OSE. Mas vamos entender como ocorreu a união desses 3 métodos e que possibilitou o surgimento da OML. Bem, estes eram, até meados de 1991, os métodos de modelagem orientada a objetos mais populares entre os profissionais da área de TI. Certo? Era o que as pessoas naquela época, os nossos pessoas da nossa área, os mais os que hoje são seniors, eles utilizavam naquela época. E aí isso era bastante popular para eles, certo? E aí a união desses 3 métodos, o método de Bock, o método AMT e o método OSE, ele contou com o apoio de uma famosa empresa de desenvolvimento de software, a Rational Software, que foi responsável por financiar e incentivar o projeto. E aí o ML surgiu, inicialmente, pela união oficial do método de Bock ao método MT. E aí resultou no lançamento do método unificado, em 1995. E aí o método OSE foi incorporado em seguida, e aí foi o que fez surgir a UML. E o que é bem interessante é que a união desses 3 métodos fez com que os seus criadores, os seus conceptores, o Bock, Jacobson e o Rumbaugh, eles acabassem sendo conhecidos como os 3 amigos, certo? Os precursores aí da UML. E eles são tidos como referências na nossa área, certo? São pessoas com grandes contribuições. E sempre que você ouvisse termos 3 amigos, dentro da nossa área, na área de TI, obviamente, tá, ele faz uma alusão ao Bock, o Jacobson e o Rumbaugh, certo? Que juntos fizeram nascer a UML, que teve a sua primeira versão publicada em 1996, ou seja, 24 anos atrás. E é bem interessante quando a gente pensa sobre esses 3 amigos, porque a contribuição deles foi tamanha, algo tão importante no mercado do desenvolvimento de software, que até uma charge que eu trouxe aqui, a qualidade não está tão boa, porque é uma charge antiga, mas ela já demonstra que dos conhecimentos desses 3 camaradas, os 3 gênios, fez surgir a OML, certo? Uma coisa que é muito importante,
uma linguagem visual que a gente vai utilizar bastante ao longo dessa disciplina, e acredito que vocês também utilizarão bastante no decorrer da trajetória profissional de vocês. Certo? Então, tipo assim, essa charge aqui é uma charge bem famosa que só demonstra que através dos conhecimentos dessas três referências foi possível surgir a OML. Então, bora lá. Após a publicação da OML, lá em 1996, 24 anos atrás, muitas empresas atuantes na área de modelagem e desenvolvimento de software passaram a contribuir para o projeto, porque viram que a OML era promissora, certo? Ela já vinha de 3 métodos consagrados, certo? Os métodos desses 3 camaradas. E aí, tipo, se você tem a junção de 3 métodos consagrados, a probabilidade dessa união do método que surgiu, dessa unificação ser promissora é muito alta, na verdade. E foi o que aconteceu. A OML se tornou promissora na época e hoje trouxe e ainda traz grandes contribuições. E muitas empresas naquela época viram que bacana, 3 métodos que nós adotávamos para modelagem do nosso software se unificaram, ou então o método que eu adotava se unificou outros 2, e olha só que bacana, vamos dar uma estudada nesse outro método, aí viram e analisaram, viram que era promissor, e aí passaram a também contribuir, certo? Eles passaram a dar sugestões, olha, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui pode ser enfatizado dessa forma, enfim. E essas contribuições foram tantas ao decorrer desse tempo, de todo esse tempo, que a OML teve a sua versão 2.0 lançada em 2005. Ou seja, 9 anos depois, já que ela foi concebida em 1996, 9 anos depois a gente teve o surgimento da versão 2.0 da OML, certo? Isso é bem interessante, porque demonstra que era algo promissor, muita gente se interessou, muitas empresas fizeram contribuições e isso fez surgir a versão 2.0, que foi lançada em 2005. E atualmente, a versão da OML encontra-se na 2.5, certo? Então, não existe, por enquanto, não existe a OML 3.0, mas se a gente percebe que houve um avanço da OML 2.0 para a OML 2.5, então contribuições continuam sendo feitas atualmente, certo? Isso é interessante porque demonstra o potencial dessa linguagem visual de modelagem, certo? Que a gente está adotando aqui dentro deste contexto da disciplina. Mas aí, beleza. Falei tanto de modelagem, falei sobre o surgimento da OML, enfim, mas ainda não enfatizei alguns aspectos cruciais que eu acredito que estejam saltando aí na mente de vocês, que são, ok, mas qual a necessidade de se modelar um software? Por que eu preciso modelar um software, professor? Ou então, por que essa disciplina existe? Por que eu estou matriculado numa disciplina de projeto de software? Meu Deus, por que eu estou fazendo aqui, né? Qual a necessidade de se modelar um software? Por que essa disciplina existe? Por que eu estou matriculado nela aqui dentro do curso? Então, bem, vamos analisar isso. Respondendo a primeira pergunta de vocês, por que eu vou modelar um software, né? Afinal, qual a necessidade disso? Por que surgiu a OML? Por que até hoje ela é tão importante? Por que existem empresas de modelagem de software? Por que eu estou estudando o OML? Enfim, todas essas perguntas vão ser respondidas agora quando a gente parar para pensar nesse questionamento. Por que eu modelo um software? Bora lá. Muitos profissionais, eles podem afirmar que conseguem determinar todas as necessidades de um software só de cabeça e que sempre trabalharam assim. É muito comum a gente encontrar na nossa área de desenvolvimento, acredito que até vocês, claro, nos contextos iniciais da disciplina e até antes de terem pago disciplinas que te fizessem pensar sobre o projeto, mas muita gente acaba pensando que eu consigo modelar um software, eu consigo desenvolver um software só de cabeça. Preciso gastar tempo pensando no seu projeto, não preciso pensar nisso. Não, eu consigo fazer tudo, já tenho todos os requisitos, já tenho todas as funcionalidades na minha mente, enfim. E isso faz até a gente remeter a um dos personagens que eu estou trazendo nas disciplinas que eu ministro, que é o personagem Felipe Bento Printf, que é do primeiro milestone da disciplina de engenharia de requisitos. Para quem aqui está pagando, acredito que se lembram dele, que ele foi o tema do nosso primeiro milestone.
Mas para quem não está pagando engenharia de requisitos, para quem não conhece, eu também trouxe ele aqui para ele dar o seu posicionamento, certo? Para ele falar a sua famosa frase que ele toma como lema de vida. As coisas vão ficar mais claras à medida que formos construindo software. As necessidades principais eu já sei. Tá, beleza. E ele tá certo e tá errado. No sentido de que, tá bom, certo, muitas coisas ficam claras à medida que a gente vai construindo o software. Isso é nítido. Pra gente, para vocês que estão aqui hoje nessa disciplina, já pagaram algoritmos, já pagaram estruturas de dados 1, 2, acredito que já tenham pagado PO, ou se não pagaram, estão pagando, enfim. Vocês já tiveram experiências no desenvolvimento de um software. E vocês viram que, por mais que vocês fossem. Não, vocês viram, na verdade, que à medida que vocês iam desenvolvendo o software, as coisas iam ficando mais claras. Quando você desenvolvia uma determinada funcionalidade, você já conseguia pensar na funcionalidade que estaria relacionada a ela. E aí as coisas iam ficando claras à medida que você ia colocando a mão na massa. E realmente, as necessidades principais você já sabia. Você já sabia que, tipo, preciso de uma funcionalidade de cadastro, uma funcionalidade de busca, uma funcionalidade disso, daquilo. Tá, beleza. A afirmação dele tem veracidade por trás. Tá, certo. Quando a gente para responder essa pergunta, na sua concepção, Felipe Bento, printf, está correto? Está e não está. Vamos ver isso. Vamos ver como isso se configura. Por que ele está certo e por que ele está errado ao mesmo tempo. Bora lá. Vamos fazer aqui uma pequena analogia para pensar a respeito dessa indagação que eu trouxe, na qual a gente vai pensar sobre o projeto de uma casa e o projeto de um edifício. Certo? É a analogia mais perfeita para poder clarear aqui a mente de vocês neste momento. Vejam só. Qual a real necessidade de se projetar uma casa se um pedreiro experiente consegue construir o seu projeto? Tipo, se eu quero construir uma casa, 2 cômodos, 2 quartos, na verdade, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Pronto. Eu preciso fazer um projeto de uma casa? Talvez não, né? Se eu não quero fazer algo tão mirabolante, quero só fazer uma casa simples, um pedreiro experiente consegue levantá-la. Ele consegue resolver muito bem o meu problema. Certo? Ok? Pronto. Agora vamos expandir essa noção. Vamos continuar pensando nesse nosso pedreiro experiente. Esse pedreiro experiente que construiu a minha casa, ele consegue construir um prédio de vários andares sem um projeto? Não sei, vamos ver. O que a gente tem num projeto de vários andares? A gente tem uma diferença nítida que o projeto de um prédio de vários andares é muito mais complexo do que o projeto de uma casa. Se eu fosse fazer um projeto de uma casa simples, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, talvez esse projeto não tivesse tanta utilidade quanto um projeto de um prédio de vários andares tem. Por quê? Um projeto de um prédio de vários andares é mais complexo, eu tenho mais coisas a serem analisadas. Enfim, vejam só, para se construir um prédio, olha só algumas das coisas que eu consigo listar nesse momento, até porque eu não sou da área da engenharia civil, enfim. Mas algumas das coisas que a gente consegue ver assim de cara que estão relacionadas a um projeto de um prédio. Quais são? A gente sabe que é necessário realizar cálculos e garantir que eles estejam extremamente corretos e precisos. Sim, isso é óbvio. Se eu estou construindo um prédio de vários andares, muitos conceitos físicos serão aplicados, muitas coisas têm que ser satisfeitas para garantir que aquele meu prédio ele não vai cair, certo? Que ele não vai ter nenhuma anomalia, nenhuma deficiência, algo do tipo que venha prejudicar o seu projeto. Beleza, isso é claro. Beleza, eu tenho que pensar, eu tenho que realizar esses cálculos e garantir que tudo esteja correto, preciso, beleza, nítido. Beleza, bora lá. Eu também preciso fornecer uma estimativa de custos? Sim, preciso. Se eu estou fazendo um projeto de um prédio de vários andares, é necessário que a pessoa que solicitou a construção desse prédio, ela tenha uma estimativa de quanto ela vai gastar, certo? Não basta só... não basta você... Na verdade, é um erro gigantesco você não estimar o preço de um projeto, o preço de uma obra. Por quê? Muitas coisas vão acontecendo. Se você não tiver um planejamento financeiro inicial, você pode ter o seu projeto condenado. Sei lá, você não fez a estimativa de custos, e aí todo o dinheiro que o cliente estava dedicando ao projeto, à construção desse prédio, acabou. O que o cliente vai poder fazer se ele não tem mais dinheiro, se não teve um planejamento prévio por trás, determinando quanto ele ia gastar? Talvez
poderia ter seu sentido. Tá, o meu cliente quer fazer um projeto de 5 andares. E aí, se eu fiz uma estimativa de custo e eu vi que o dinheiro que ele vai investir vai me permitir construir um prédio de 3 andares, então eu vou apresentar isso para o cliente. Eu não tenho como construir um prédio de 5 andares com o dinheiro que eu gasto em um projeto de um prédio de 3 andares, por exemplo. É importante, sim, que você tenha essa estimativa de custos, certo? Isso pensando nessa área de engenharia civil. Tá, bora lá. Outro aspecto que também é relevante de ser considerado: determinar em quanto tempo a obra estará concluída. Sim, isso é primordial. Clientes têm necessidade, certo? Eles não vão esperar que você demore 10 anos para fazer algo que ele solicitou. Não, eles têm pressa, certo? Quando vocês forem para a vida real, vocês vão ver que os clientes, eles querem que vocês façam um software da noite por dia. E, gente, não é assim, certo? A gente não tem capacidade nenhuma de fazer um software da noite por dia. Por mais simples que ele seja, a gente sabe que o desenvolvimento de um software demanda tempo. Isso também é aplicado nesse contexto aqui que eu estou trazendo como exemplo. Não tem como você construir um prédio da noite por dia, certo? Mas que o cliente tenha pressa, é necessário que você determine o tempo que aquela obra vai ser concluída e negocie isso com o cliente, certo? Se ele quer que seja construído o prédio em um tempo mais curto, um tempo mais rápido, então vamos analisar que fatores precisam ser satisfeitos para que essa exigência seja concluída. Se ele está querendo que algo seja concluído mais rápido, certo? Então vai ter um investimento maior. Por quê? Vamos precisar de mais mão de obra, vamos precisar de mais material, vamos precisar de mais isso, daquilo, enfim. Então isso aqui também é um aspecto importante de você considerar na construção de um prédio. Outro ponto. Também é necessário avaliar a quantidade de profissionais necessários à execução da obra. Sim, a gente sabe que um prédio não é construído somente por um pedreiro experiente. Não. São vários pedreiros experientes, vários serventes, enfim, muita gente sendo utilizada na execução dessa obra. Outro ponto interessante. Também é necessário que, nesse projeto, seja especificada a quantidade de material. Tanto de material que vai ser gasto na construção do prédio, enfim, e também escolher onde o prédio será erguido. Então, todos esses aspectos aqui e muitos outros, esses aqui foram só alguns superficiais que eu consegui trazer nesse momento, todos eles são analisados dentro de um projeto de um prédio, certo? Então, isso já demonstra que essa segunda pergunta, que nessa segunda pergunta, um pedreiro experiente, que construiu a casa aqui da primeira, ele não consegue sozinho construir um prédio de vários andares, certo? Ele não consegue, na verdade, construir esse prédio sem um projeto, sem um planejamento prévio, porque tudo isso aqui deve ser levado em consideração. Tudo isso aqui tem, sim, um impacto gigantesco na execução da obra final. E aí, olha só, trago aqui uma citação que expande um pouco mais essa concepção de projetos. Vejam só. Grandes projetos não podem ser modelados de cabeça. Nem mesmo a maioria dos pequenos projetos pode sê-lo, exceto, talvez, aqueles extremamente simples. E aí quem disse isso foi um sábio, velho engenheiro de software. Para quem está pagando projeto de design de interface comigo, mas agora também temos a presença do nosso amigo um sábio, velho engenheiro de software, certo? Que vez ou outra vai trazer algumas reflexões para a gente. Então olha só que interessante. A gente não pode ter um grande projeto, na verdade, modelado de cabeça. E também é preferível que nem mesmo os pequenos projetos sejam. Se eu estou fazendo se eu vou construir uma casa pequena, beleza. É interessante sim que você tenha um projeto por trás, beleza? Porque por algum momento esse projeto pode ser necessário, você pode querer fazer uma reforma na sua casa, enfim. E aí aquele projeto vai ser útil dentro desse contexto. E aí, beleza. O que foi dito até aqui, até porque a gente não está no curso de engenharia civil, certo? Então não faz sentido eu utilizar aqueles contextos, levar para o lado da construção civil. Tudo que foi dito lá é válido para o projeto de um software, certo? E aí isso faz alusão à questão de um programador experiente. Se lá no exemplo anterior eu estava citando o fato de um pedreiro experiente, aqui vamos considerar um programador experiente. Olha só, por mais experiente que seja um programador, sem um projeto de software prévio, construir um sistema de grande porte torna-se difícil. Se eu pedisse aqui para vocês que estão matriculados nessa disciplina, bora lá, pessoal, quero que vocês construam um sistema de gerenciamento
de infectados pela Covid-19. Pronto. A gente já consegue imaginar, dentro do cenário atual que nós estamos inseridos e dentro da minha solicitação, que esse vai ser um projeto de grande porte. Se é um projeto de grande porte, então muitas coisas terão que ser consideradas. Que coisas são essas que terão que ser consideradas? Eu vou ter que fazer o levantamento e análise de requisitos, e é isso aqui, para quem está pagando engenharia de requisitos, é o que a gente vai aprender, e que também faz parte, sim, do projeto de um software. A gente tem também a questão da prototipação, ou seja, eu prototipar uma solução que eu estou imaginando para o meu cliente, e aí ver se aquilo é da forma que ele espera, fazer um protótipo, e isso é o que a gente aprende na disciplina de projeto e design de interfaces, para quem estiver fazendo comigo. Temos também que levar em consideração o tamanho do projeto, certo? Porque se for um projeto de grande porte, aí vai envolver complexidade, prazos, custos, coisas que devem ser levadas em consideração, porque vão ter um impacto gigantesco no desenvolvimento do meu software. E aí isso é importante ser levado em consideração. Também é importante enfatizar que um projeto de um software ele também considera a sua manutenção, certo? Nenhum software ele vai ficar estacionado. Não, ele sempre vai tender a crescer. Alguma melhoria vai ter que ser feita, alguma funcionalidade nova vai ser exigida pelo usuário, ou alguma coisa que está lá vai ter que ser retirada, ou a tecnologia que foi utilizada já não tem mais tanta serventia, está em desuso, está defasada, a gente vai ter que aplicar uma nova tecnologia, o sistema ele nunca fica estacionado, fixe nisso na mente, ele sempre vai estar em alguma constante manutenção, por menor que seja o contexto dessa manutenção, mas ela vai ocorrer. Isso é importante vocês levarem em consideração, beleza? E outro aspecto também é a questão da reusabilidade. A gente sabe que muita coisa dentro da nossa área pode ser reutilizada, certo? Muitas classes, muitos códigos que a gente delimitou, eles podem ser utilizados. E é importante também que quando você tem um projeto no software, você saiba para que aquele componente serve, quais são as entradas, suas saídas, como colocá-lo dentro de um software, quais tecnologias necessárias para fazer ele rodar, enfim. E aí tudo isso também pode vir dentro de um projeto de um software, beleza? Então isso já demonstra que quando a gente trabalha num projeto de grande porte, todos esses aspectos aqui são considerados. E aí você desenvolver um sistema só de cabeça acaba não sendo uma coisa muito viável. E aí, como eu tinha dito para vocês, né, projetar um software torna-se ainda mais necessário se a gente levar em consideração que os softwares eles tendem a crescer, certo? E quando a gente pensa nesse crescimento, vem um aumento na sua complexidade, tamanho e abrangência. Se a gente está trazendo novas funcionalidades, se está corrigindo bugs que surgiram posteriormente, ou se está abrangendo um novo contexto de uso, trazendo novas funcionalidades, novos usuários, enfim, tudo isso vai ter, e tudo isso demonstra que o nosso software ele tende a crescer, ele nunca vai estar estacionado, certo? E aí a gente pode falar, trazer um termo mais adequado, que um software dinâmico, já que ele está em constante mudança. E essas mudanças, elas podem ser decorrentes desses fatores aqui. O cliente solicitou algumas modificações ou melhorias, ou ocorreram algumas mudanças no mercado que levaram à adoção de novas estratégias, por exemplo, que vocês tinham planejado já não está mais em uso, e aí o mercado está adotando outra coisa, então vamos implementar essa outra coisa dentro da nossa solução. Ou então surgiu uma nova lei, alguma norma que rege o software, e aí é preciso também levar isso em consideração dentro do meu software anterior. Então, tipo, esses aqui são só alguns exemplos de mudanças que podem ocorrer, mas é uma infinidade delas, uma infinidade de coisas que impactam no nosso software, certo? E aí, quando você tem um projeto, alguma coisa bem feita, bem estruturada por trás, você consegue lidar assim com essas mudanças de uma forma tranquila, certo? E aí, se a gente vai trabalhar com isso, é preciso levar em consideração que um software precisa ter um projeto extremamente detalhado, preciso e atualizado, certo? Precisa que tudo esteja bem detalhado, que a gente tente preencher todas as lacunas possíveis, que seja preciso
e que esteja atualizado, condizendo com a versão atual do meu software, as tecnologias em vigor, o seu cenário de aplicação atual, enfim. E aí um projeto com essas características vai permitir que o software ele seja mantido com facilidade, rapidez e correção sem a produção de novos erros ao você tentar corrigir os antigos, certo? Ou seja, quando você tem um software com isso, vai ser muito fácil você realizar alguma mudança, acrescentar novas funcionalidades, enfim, vai ser rápido também. E aí, quando você for corrigir alguns erros ou for fazer alguma coisa, você não vai ficar naquele efeito dominó. Ah, fiz um erro, corrigi um erro aqui, surgiu outros dois. Não, se você tem um projeto bem alinhado, tudo bem organizado, bonitinho, tal, 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 então você consegue sim alcançar essa capacidade de corrigir erros ou realizar modificações sem a produção de novos erros, certo? Sem a produção de novos bugs, enfim. Modelar software é uma maneira muito eficiente de criar o seu projeto. Sim, quando a gente está pensando no projeto detalhado no software, a gente acaba modelando esse software. É a maneira mais eficiente de fazer isso, certo? E aí essa modelagem de software, ela implica em criar modelos de software. Tá, beleza. Até aqui eu vim enfatizando a importância de se modelar software e citei agora modelos de software. Mas o que vem a ser um modelo de software? Eu não enfatizei isso ainda, né? Tipo, o que vem a ser um modelo de software? O que de fato é isso? Qual a sua importância? Enfim. E aí é justamente o que a gente vai abordar aqui no próximo tópico. O que é um modelo de software? Se nós vimos a relevância de se modelar um software, fazendo alusão àquele projeto de uma casa pequena e de um prédio de vários andares, de certa forma mais clara, mais fácil de vocês entenderem a importância de um projeto. Então, dentro do projeto, eu vou ter um modelo de software. Então, o que é esse modelo de software? Né? Vamos entender para que ele serve e o que ele é. Bem, um modelo de software, ele vai capturar uma visão de um sistema físico, certo? Eu vou poder ter uma determinada visão do meu sistema. E aí, quando eu estou trabalhando com isso, eu vou ter uma abstração do sistema com determinado propósito. E esse propósito é quem vai determinar o que deve ser incluído no modelo e o que é considerado irrelevante. Se eu estou tendo diferentes visões no meu software, então eu consigo abstrair essas diferentes visões e determinar o que é útil dentro dessa visão que eu estou tendo aqui agora e o que não é útil, o que pode ser utilizado em outra visão que eu posso ter. Ah, eu posso ter agora aqui uma visão dos requisitos. O que é útil dentro da visão dos requisitos do meu software? Ah, posso ter aqui a visão das classes. O que é importante dentro das classes, dentro da visão das classes, certo? Ou então dos processos. O que é útil analisar em relação a esse tipo de visão, em relação só aos processos do meu software. Enfim, diferentes visões que vão nos permitir analisar o software em contextos diferentes. A gente também pode afirmar que o modelo ele vai descrever completamente aqueles aspectos do sistema físico que são relevantes ao propósito do modelo no nível apropriado de detalhe. E quando a gente pensa nessa afirmação, a gente pode citar alguns exemplos de modelos que são aplicados dentro da área de modelagem, que são modelo de casos de uso, modelo conceitual e modelo de domínio. O primeiro deles, que é o modelo de caso de uso, ele vai fornecer uma visão dos requisitos necessários ao sistema, certo? Então, e vai identificar as funcionalidades do software e os atores que poderão utilizar. Então, vejam só, o modelo de caso de uso vai nos permitir ver o que é necessário em questão de funcionalidades, em questão de atores, usuários que irão utilizar o nosso sistema, certo? E a gente pode ver que ele fornece uma visão meio que geral do nosso software. Então, a visão que a gente está tendo aqui com o modelo de caso de uso é a visão superficial. O que externamente o nosso software oferece, quais as funcionalidades e quais os possíveis usuários que, dentro desse contexto, nós chamamos de atores, que irão fazer uso do nosso software, certo? Isso é um modelo de software, um modelo de caso de uso. E é uma das coisas que a gente vai estudar ao longo aqui da nossa disciplina. Outro modelo conceitual. O que vem a ser esse modelo conceitual?
ele vai identificar classes relacionadas ao domínio do problema, certo? Quais são as classes que farão, quais são as classes relevantes ao problema que eu estou propondo solucionar, certo? E é interessante que dentro desse modelo conceitual não são detalhados métodos, certo? Para quem pagou PO, a gente sabe que quando a gente tem uma classe, a gente tem os atributos e métodos, certo? Que são meio que as funcionalidades que são oferecidas por aquela classe. Então, dentro desse modelo conceitual, a gente não está preocupado em detalhar esses métodos. A gente está mais preocupado em entender as classes que estão relacionadas, certo? Como elas se relacionam dentro da solução que eu estou propondo. E aí eu não me aprofundo nisso, eu não preciso detalhar os métodos, eu dou só essa visão supérflua das classes e as suas relações. Já dentro do modelo de domínio, a gente vai ter uma ampliação do modelo conceitual. E essa ampliação do modelo conceitual, que no caso é o modelo de domínio, a gente vai incluir as informações relativas à solução do problema, e aí sim a gente vai citar os métodos necessários. A gente vai estar citando os métodos necessários, vai estar detalhando eles, então a gente vai ter aí a interação entre os parâmetros, certo? Entre os atributos, vai ter uma relação mais focada no contexto do software, algo mais detalhado e até mais robusto, beleza? E aí, quando a gente pensa nessa questão dos modelos de software, a própria UML já fornece alguns diagramas, que ela chama os modelos de diagramas aqui, que nos permitirão analisar os nossos softwares em diferentes visões, certo? Então, aqui agora eu vou te apresentar alguns deles, que são os diagramas que vão ser adotados ao longo da nossa disciplina, certo? Dentro do contexto dessa disciplina, que farão parte do projeto detalhado do software, e aí que são apresentados aqui agora. Então, bora lá. Os diagramas da UML, eles têm como objetivo fornecer múltiplas visões do sistema a ser modelado, e eles analisam e modelam sobre diversos aspectos, tá? Até aqui nenhuma novidade. Esses diagramas da UML, eles vão atingir a completude da modelagem, tendo em vista que um diagrama vai complementar outro. Ou seja, o diagrama de casos de uso, já me antecipando, vai ser um complemento, vai complementar, na verdade, o diagrama de classes, certo? É o que a gente vai ver ao longo da disciplina. E aí o diagrama de classes pode ser complementado, na verdade, pelo diagrama de atividades, pelo diagrama de em seguida pelo diagrama de processos, enfim, diversos diagramas que, unidos, dão essa completude da nossa modelagem, certo? Já que um vai complementando o outro, vai dando a sua visão, o diagrama de casos dá uma determinada visão, já o diagrama de classes dá outra, diagrama de atividades outra, diagrama de processos outra, e quando a gente tem a junção de todos esses diagramas, a gente tem uma completude maior da modelagem do nosso software. E é importante enfatizar que alguns diagramas eles têm ênfase no sistema de uma forma mais geral, apresentando uma visão mais externa, que no caso é o diagrama de casos de uso, certo? Vai apresentar essa visão externa, vou mostrar mais à frente como isso está configurado. E temos também diagramas que vão ter uma ênfase numa camada mais profunda do meu sistema, e aí vão apresentar uma visão mais técnica. Então a gente tem essa diferenciação entre as ênfases dos nossos diagramas. Alguns deles são mais gerais, apresentam aspectos mais externos, outros são mais detalhados, e aí se relaciona a camadas mais profundas, uma visão mais técnica do nosso software, enfim. E aí é importante também enfatizar que a utilização de diversos diagramas dentro do nosso projeto vai permitir que as falhas sejam descobertas. Se você está tendo diferentes visões, está analisando diferentes aspectos, então é nítido a contribuição de tudo isso, no sentido de que cada diagrama vai complementando o outro, então você consegue descobrir falhas que não estão tão claras, coisas que você implementou, pensou no seu software, mas que a grosso modo, você não consegue enxergar nenhum problema, nenhuma falha, enfim, mas quando você faz uso desses diagramas, faz um projeto detalhado do seu software, você consegue descobrir essas falhas, certo? Isso é bem interessante, são coisas que a gente vai vendo aqui no decorrer da disciplina.
E aí, retomando o exemplo da construção do edifício, só para deixar isso mais claro, vejam só, que quando a gente tem um projeto de um prédio, e a gente vê que dentro de um projeto de um prédio, na verdade, temos diversas plantas. Que plantas são essas? A planta baixa, planta arquitetônica, planta hidráulica, planta elétrica, enfim, entre outras tantas. E aí, diversas plantas do meu projeto do prédio, elas vão torná-lo mais completo. E aí vão abranger diversas características da construção. E aí, de forma similar, vai ocorrer o mesmo para os diagramas fornecidos pelo ML, porque eles vão te permitir analisar o sistema em diferentes níveis, certo? Você pode ter ênfase na organização estrutural do sistema, ou no comportamento de um processo específico, ou na definição de um determinado algoritmo, ou as necessidades físicas para a implementação do sistema, enfim. Você tem diferentes visões, diferentes diagramas que vão se complementando e vão trazendo mais completude ao projeto do seu software, beleza? E aí, para o contexto dessa disciplina, segundo consta na ementa, serão adotados dois deles. O primeiro, o diagrama de casos de uso, certo? Que a gente vai utilizar bastante. Aqui para o pessoal que também está pagando engenharia de requisitos, a gente vai ver isso aqui também, certo? Esses diagramas de caso de uso. E temos também o diagrama de classes. E aí esses dois aqui, trabalhando de uma forma complementar, vão nos dar uma visão do nosso projeto detalhado do software. E abordando um pouco sobre cada um deles, até porque ao longo das nossas aulas eu vou abordando eles mais detalhadamente, só falando aqui de uma forma superficial, nós temos que o diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal da OML. Ele é utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do sistema, certo? Para quem está pagando engenharia de requisitos, vai entender melhor como tá configurado essas duas fases. E ele é consultado durante todo o processo de modelagem, certo? Então, por isso que é um diagrama mais geral e tem uma maior influência, certo? Porque ele cita os principais requisitos, funcionalidades, os atores, e aí ele vai servindo de base para a elaboração de outros diagramas e também para o desenvolvimento do software. E aí ele apresenta uma linguagem simples e de fácil compreensão, para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar, certo? Ele não tem um nível de complexidade tão alto. Ele apresenta os seus próprios detalhes em uma linguagem natural, mais entendível, e ele é muito bacana porque ele pode ser um artefato de negociação com o seu cliente, certo? Seu cliente determinou algumas funcionalidades, e aí você fez um estudo por trás do que pode ser útil oferecer dentro do sistema e como isso vai estar configurado, assim, a um grosso modo, de uma forma superficial. Então, você pode utilizar esses diagramas de casos de uso para negociar com o cliente. Falar, olha, cliente, que bacana, a sua ideia, a sua proposta, e aí, pensando em solucionar o seu problema e o que você trouxe aqui para a gente, eu trago aqui algumas funcionalidades e como elas se relacionam com os diferentes tipos de usuário que nós teremos aqui no seu sistema. Enfim, vou mostrar um exemplo em seguida e vocês vão entender melhor isso. E aí também é necessário enfatizar que os diagramas de caso de uso, eles procuram identificar atores, que são tidos como os usuários, na verdade, outros sistemas ou então até um hardware. Então, tipo, tudo que vai fazer uso do meu software vai ser configurado como um ator, seja ele um usuário, um outro sistema ou um hardware físico. E o diagrama de casos de uso também procura casos de uso. Claro, diagrama de casos de uso. E esses casos de uso, eles são tidos como as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema seus atores. Ou seja, nos casos de uso, eu especifico o que o meu sistema está oferecendo aos meus atores. E aí, quem são os meus atores? Meus atores podem ser os meus usuários, outros sistemas ou então o hardware. Beleza? Vamos analisar aqui esse primeiro exemplo em que a gente tem um sistema de controle bancário. Olhem só, nesse sistema de controle bancário, nós temos dois atores, cliente e funcionário. O funcionário está se repetindo aqui embaixo, certo? Mas é só por uma questão de organização, para não deixar
todas essas conexões aqui bagunçadas. Então, cliente, funcionário estão interagindo com esse meu sistema. O que é o meu sistema? O meu sistema é o que está envolto nesse retângulo aqui, certo? E aí está aqui, sistema de controle bancário. Beleza. Dentro desse sistema de controle bancário, eu tenho os meus casos de uso. Abrir conta comum, emitir extrato, encerrar conta, emitir saldo. Ah, olha só que bacana. Quando a gente está interagindo com o sistema de controle bancário, não são exatamente essas funcionalidades que eu tenho fornecidas pelo sistema, eu, como cliente de um sistema bancário, posso abrir minha conta. Eu, como sistema eu, como cliente do sistema bancário, posso emitir o extrato da minha conta. Eu, como cliente de um sistema bancário, posso emitir um saldo? Posso fazer tudo isso aqui, certo? E aí, como cliente desse sistema de controle bancário, eu posso abrir uma conta, ela pode ser uma conta especial, pode ser uma conta poupança, sim. São os dois tipos de contas que a gente vê no mundo real, certo? Até aqui nenhuma novidade. Beleza. Analisando isso aqui dentro do aspecto do cliente. E claro, o cliente também pode encerrar sua conta. Beleza? É uma das coisas que ele pode fazer dentro desse sistema de controle bancário. Agora vamos analisar o que é oferecido no meu sistema de controle bancário para o meu funcionário. O meu funcionário, ele consegue abrir uma conta comum? Sim, consegue. Por quê? O meu funcionário tem acesso a esse sistema de controle bancário. Se o meu cliente não quer abrir essa conta, não consegue abrir essa conta, então o meu funcionário pode fazer isso para ele. Ele vai lá na agência, procura um funcionário, o funcionário abre a conta para ele. E essa conta também pode ser especial, poupança, beleza? O funcionário também pode manter o cliente, certo? Pode realizar funcionalidades relacionadas a ele. O funcionário também pode realizar depósito. E desculpa, eu não enfatizei aqui, mas o cliente também pode realizar um depósito. Ó. Tanto o cliente como o funcionário estão aptos a realizar um depósito, beleza? E aí, o meu funcionário também pode encerrar a sua conta, certo? Encerrar uma conta de um determinado cliente, ou enfim. E aqui nós temos algumas funcionalidades que não estão acessíveis a um cliente e a um funcionário de uma forma direta, como é o caso da registrar movimento. Vejam só. O meu funcionário não tem um acesso direto ao registro desse movimento, nem o meu cliente tem um acesso direto a essa funcionalidade. Isso significa que essa funcionalidade aqui somente é acessível pelo meu sistema de controle bancário. E é algo que é executado quando eu estou realizando um depósito ou eu estou realizando um saque. Por quê? Se eu vou realizar um saque como cliente, então eu vou ter que registrar um movimento. Aquele saque tem que ficar registrado. Se eu, como cliente ou como funcionário, vou realizar um depósito, então esse movimento também fica registrado pelo sistema, certo? E aí eu trouxe esse exemplo aqui porque é o mais fácil de ser entendido. Todo mundo aqui, acredito eu, já interagiu com algum sistema de controle bancário, seja Caixa, seja Banco do Brasil, enfim. E aí você tem acesso a essas funcionalidades, você como cliente, certo? E se você for numa agência, o funcionário que vai te atender também vai ter acesso a essas funcionalidades. Não vou me aprofundar aqui em relação a esses aspectos aqui, por exemplo, include, extend, o que significam essas ligações aqui tracejadas e essas aqui que são só as linhas retas, porque isso vai ser assunto da nossa disciplina. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai entender melhor tudo isso aqui. Não se preocupem em entender o que eu apresentei aqui agora para vocês, certo? Só busquem ter em mente que o que nós vamos fazer ao longo dessa disciplina vai ser algo assim. A gente vai ter o diagrama de casos de uso, ele vai ter exatamente essa forma, certo? A gente vai ter atrelado a ele funcionalidades, que são os casos de uso, como essas funcionalidades se relacionam, e aí vão fazer parte desses camaradinhos aqui, as extends, includes, e também essas linhas tracejadas. Enfim, não se preocupem com nada disso, somente tenha em mente que é isso aqui que a gente vai fazer ao longo da disciplina, beleza? E olha só que interessante, não foi preciso tanto conhecimento técnico para eu poder falar sobre
esse diagrama aqui para vocês. E é justamente isso que ocorre na vida real. Quando a gente está apresentando a um determinado cliente, o que o seu sistema vai fazer é muito adotado esse tipo de diagrama, porque ele é fácil de ser entendido. Você pode chegar para o cliente e falar, olha, dentro do seu software, o que você está pedindo para nós desenvolvermos, nós temos dois tipos de usuário, cliente e funcionário. O cliente vai ter acesso a essas funcionalidades, o funcionário vai ter acesso a essas. Algumas funcionalidades são acessíveis somente pelo sistema, como é o caso de registrar movimento. Outras funcionalidades, quando executadas, levam à execução de outra funcionalidade, como, por exemplo, se o meu cliente ou meu funcionário realizou um depósito, então eu vou registrar esse movimento e isso aqui é algo que o meu sistema faz. Enfim, são coisas que você consegue apresentar para o seu cliente e negociar com ele como o software vai ser desenvolvido, beleza? E aí isso aqui é o que a gente vai aprender ao longo da nossa disciplina, beleza? Bora lá. O diagrama de classes é provavelmente o diagrama mais utilizado e importante da UML, certo? Também é um dos mais conhecidos. Ele também serve de apoio para a elaboração dos demais diagramas, certo? Já nesse sentido de um complementar os outros. E ele vai definir a estrutura das classes utilizadas pelo sistema. Para quem já pagou o PO, já está familiarizado com essa questão de classes, certo? E aí, se a gente está trabalhando com classes utilizadas pelo sistema, então a gente vai ter determinação de atributos e métodos que cada classe terá, suas relações e como ocorrerá a troca de informações com outras classes, certo? Para quem não pagou o PO, para quem não sabe do que é classes, não se preocupe. No decorrer dessa disciplina, quando a gente for estudar mais profundamente essa questão do diagrama de classes, eu vou explicar para vocês sem nenhum problema, não se preocupem, certo? Mas aqui também trazendo uma visão inicial do que a gente vai fazer ao longo da disciplina, isso aqui seria um diagrama de classes, em que nós temos algumas classes que estão relacionadas uma com as outras e também estão relacionadas com determinadas interfaces e controladores, enfim. Por exemplo, temos aqui uma classe pessoa, certo? Essa classe pessoa possui seus atributos, como por exemplo, um nome, endereço, CEP, telefone, renda. E aí essa pessoa ela pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Se for pessoa física, vai ter um CPF, um RG. Se for pessoa jurídica, vai ter o CNPJ, certo? Temos também aqui uma conta comum. A conta ela vai ter o seu número, data de abertura, encerramento. E aí essa conta ela pode ser especial. Se for especial, vai ter um limite atrelado a ela. Se for uma conta poupança, ela vai ficar rendendo dinheiro e ela vai levar em consideração a data de aniversário para poder fazer isso. Enfim, e olha só, nós temos que uma conta comum está relacionada a uma pessoa, certo? Não, na verdade, uma pessoa está relacionada a. Não, na verdade, uma pessoa pode ter uma ou mais contas, certo? Dentro de um banco, e uma ou mais contas não estão relacionadas a uma pessoa. A gente vai ver essas relações mais à frente, não se preocupem, certo? E aqui na questão do movimento, sempre que tem um movimento numa conta, a gente vai ter aqui o seu registro, vai registrar o tipo de movimento, data, horário, valor. E aí temos aqui um controlador que vai controlar todas essas classes. E aqui a interface do banco, que vai estar fornecendo essas funcionalidades para o usuário, para o ator, seja ele o cliente ou o funcionário do banco, enfim, coisas que estarão relacionadas à interface. E aí, para quem está pagando PDI comigo, é justamente o que a gente vai tendo aqui. Vai ter essa interface que vai estar interagindo com o usuário por trás, a gente vai ter uma lógica regendo essas classes. E essa discussão era isso que eu trouxe para vocês, certo? Vamos aqui fazer algumas conclusões. No decorrer da nossa aula, a gente viu o surgimento e a importância da OML, aprendemos aspectos relacionados a isso. Vimos por que modelar um software é tão importante, certo? Quais são as relevâncias relacionadas à modelagem do software, por que não é importante, por que existe essa disciplina, por que existe projeto detalhado de software, por que o OML é tão difundida dentro do cenário de desenvolvimento de software, beleza? Foram coisas que a gente viu ao longo aqui da nossa disciplina. Vimos também por que um projeto é importante, e fizemos alusão ao projeto de um prédio,
comparando com o projeto de um software de grande porte. E aí vimos aqui no finalzinho os diagramas da UML que serão adotados nessa disciplina. No caso, o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes, certo? Que são as coisas que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. E aí, para isso, eu utilizei essa referência aqui, certo? O livro ML2, e aí aqui estão as páginas citadas. E é isso, gente. Para esse nosso encontro, foi o que eu preparei. Aí abro espaço aí para dúvidas. Se alguém quiser questionar algo, se algo não tiver ficado tão claro, se quiser que eu retome alguma coisa discutida aqui. Se não, tá todo mundo liberado. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Pronto, então é isso, gente. Agradeço aí a atenção de vocês. E aí a gente se vê amanhã para começar a discutir mais sobre diagrama de casos de uso, certo? Sim, amanhã vai ter. Vai ter sim. Pronto, Josiane, eu não defini a data, mas acho que nesse final de semana eu passo as instruções para vocês. Mas não se preocupe com questão de tempo, eu sou bem flexível em relação a isso. Eu entendo que está todo mundo atarefado com outras disciplinas. Eu fui, ainda sou aluno, então eu sei como é você pagar várias disciplinas e os professores ficarem cobrando. Então não se preocupe com questão de prazo, essas coisas não, tá? Eu vou passar já o primeiro trabalho logo. Nesse final de semana eu já vou passar eles e eu dou um prazo aí bem extenso para vocês fazerem, certo? Não se preocupem. Amanhã é feriado, gente? Porque vocês estão perguntando se amanhã vai ter aula? Se vai ter um milestone hoje e amanhã? Não, vai ter um milestone nesse final de semana. E ele vai abordar os assuntos que a gente tá tendo aqui. Vixe, amanhã é feriado. Caramba, gente, amanhã é feriado de quê? Eu não tava sabendo. Caramba, não sabia. Dia do servidor público. Ah, vixe, gente, eu não tava sabendo. Caramba. Vixe. Eu vou ver aqui o que eu faço, porque, tipo, a gente já tá. A gente ficou um pouco atrasado na disciplina em relação ao ECOP que teve. Mas eu vejo isso, eu comunico, certo? Eu vejo se vocês querem liberar a aula e a gente marcar um horário para repor isso. Pronto, posso até ver isso com vocês, se vocês concordam, da gente ter aula de amanhã em outro momento, talvez na segunda, em algum horário que dê para todo mundo, para a gente não atrasar na disciplina, porque eu já tive que liberar vocês por conta da ECOP. Aí, se for assim, aí amanhã a gente não tem aula. Pronto. Eu também acho melhor repor aula amanhã, ou assistir aula amanhã do que repor. Mas aí eu faço uma enquete, pergunto se todo mundo concorda, mas acho que a maioria aqui prefere assistir aula amanhã, certo? Pronto. Então, também acho que amanhã é melhor assistir para a gente não atrasar e ter que rever em outro momento. Então, já que tá todo mundo aqui concordando, então a gente pode ter essa aula amanhã, numa boa, sem nenhum problema, que eu não estava sabendo desse feriado, pegou de surpresa. Pronto, pois tá bom, gente. Agradeço aí, viu? Então a gente se vê amanhã, beleza? À tarde. Então se cuidem e até amanhã. Abração. Todo mundo liberado aí. Valeu. Valeu. Falou.